Quarta-feira, dia 18 de setembro, o Jornal Anhanguera está entrando no ar com imagens da operação que prendeu o ex-prefeito de Planaltina de Goiás. Ele é suspeito de desviar dinheiro público e fraudar contratos de empresas. Daqui a pouco você acompanha os detalhes desse caso. E começa a Semana Nacional do Trânsito, a campanha para conscientizar pedestres e motoristas. Mas a falta de sinalização nas ruas ainda preocupa. Justiça eleitoral nas escolas, crianças e adolescentes aprendem sobre leis e normas eleitorais. Aqui no estúdio eu recebo o juiz Luciano Hanna para conversar sobre esse assunto. E hoje tem ainda a previsão do tempo para a região e o quadro No Fim das Contas sobre a contribuição do INSS. O Jornal Anhanguera, a primeira edição, já está no ar. Olá, muito boa tarde. 4 pessoas foram presas suspeitas de fazerem parte de um esquema que invadia contas bancárias de empresas pela internet. A polícia acredita que pelo menos 9 empresas foram vítimas. O prejuízo pode chegar a R$600 mil. As investigações duraram 10 meses. Segundo a polícia, pelo menos 9 empresas foram vítimas da quadrilha. 4 suspeitos foram presos. Um deles foi identificado como Ítalo Daniel Pereira da Silva. De acordo com o delegado, ele contratou outras 3 pessoas para fazerem parte do esquema. Segundo a polícia, os suspeitos perceberam uma fragilidade no sistema de segurança de um banco e começaram a fazer transferências de contas de empresas para contas de laranjas. Tudo acontecia pela internet de forma muito rápida, para que quando os estabelecimentos percebessem a fraude, não conseguissem mais rastrear o dinheiro. A empresa percebe, mas quando ela verifica essa transação, e o banco já não consegue reaver o dinheiro porque já foi transferido para outras instituições, já foi sacado em espécie, transferido e feito outras transações. Então, realmente eles exploraram uma vulnerabilidade no sistema do banco, né? Isso vai ser corrigido, mas nada impede que daqui a pouco se identifique outra e que se cometa uma nova modalidade de crime. Durante a operação, a polícia ainda cumpriu mandados de busca e apreensão em Valparaíso, no entorno de Brasília, em São Sebastião e em Braslândia, no Distrito Federal. As investigações apontam que o prejuízo dessas empresas podem chegar a mais de R$600 mil. E foi preso hoje o ex-prefeito de Planaltina de Goiás. O Ministério Público fez uma operação nessa madrugada com o objetivo de desmontar uma associação criminosa que teria contratado empresas sem licitação. Foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão, 3 mandados de prisão temporária e um mandado de prisão preventiva contra o ex-prefeito de Planaltina de Goiás, David Alves Teixeira Lima. As investigações mostraram desvios de dinheiro público e fraudes em contratos de empresas que prestaram serviços, principalmente de limpeza pública, para a prefeitura no ano de 2017, quando David Alves Teixeira Lima estava no cargo de prefeito. Ainda segundo a investigação do Ministério Público, foram desviados mais de R$1,5 milhão. Além do ex-prefeito, outros envolvidos no esquema também foram presos. Além da prisão do ex-prefeito, também foram presos o ex-secretário de transporte da cidade, o ex-chefe de gabinete, advogados e membros da comissão de licitação. A investigação foi coordenada pelo Ministério Público de Goiás, mas teve a participação do MP do Distrito Federal. Nós tentamos localizar a defesa do ex-prefeito, mas segundo o MP e a Polícia Civil, até o momento ele não tinha apresentado nenhum advogado. Você vai ver agora imagens revoltantes de um personal trainer agredindo brutalmente a namorada. A agressão foi no mês passado em Goiânia. A TV Anhanguera teve acesso ao vídeo de uma câmera de segurança. A imagem mostra o momento em que a mulher sai do carro. O namorado vem atrás e tenta convencer ela a voltar. É nesse momento que começam as agressões. Primeiro ele dá um soco no rosto da vítima. Depois dá vários chutes até derrubar a veterinária no chão. Mesmo com a mulher caída, as agressões continuam. Logo depois, um policial civil aparece armado e rende o personal trainer. Ele tentou fugir, mas foi preso em flagrante por tentativa de homicídio. A mulher foi levada para o hospital com vários ferimentos no braço e no rosto. Como o agressor já tinha passagens por ameaça e injúria, a justiça decidiu manter ele preso.
A nossa equipe falou com a vítima, que diz que está bem na medida do possível. Ela teve inúmeras lesões e agora está em tratamento. Ela diz que faz fisioterapia porque ficou com o movimento de um dos braços comprometido. E torcedores do Vila Nova foram agredidos por torcedores do Goiás. Um adolescente de 16 anos ficou em estado grave depois de ter a cabeça cortada por um pedaço de pau. Gabriel Inácio Gonçalves, de 24 anos, foi preso na madrugada de hoje depois de agredir torcedores vilanovenses. Segundo a Guarda Civil, o homem faz parte de uma torcida organizada que já tinha planejado as agressões. Foram para o local para poder causar briga, causar transtorno, quebradeira. Uma das vítimas não quis se identificar por medo. O torcedor vilanovense teve as mãos e os joelhos furados por um pedaço de pau que tinha um prego. O homem disse que ele e os outros 20 torcedores já estavam sendo ameaçados desde a saída do jogo, em que o Vila Nova perdeu para o Botafogo de Ribeirão Preto na noite de ontem. Tudo aconteceu por volta de meia-noite, quando um ônibus do transporte coletivo foi fechado por 3 carros e 3 motos na entrada do residencial Itaipu, aqui em Goiânia. Segundo as vítimas, vários torcedores do Goiás desceram dos veículos com armas e pedaços de pau e começaram a agredir os torcedores do Vila Nova. Me ameaçando, querendo me matar, e pensei que eu ia morrer na hora, que eu vi aquela adrenalina, minha perna travou. Alguns torcedores vilanovenses conseguiram fugir e se esconderam na casa de um guarda civil. A população toda em pânico, amedrontada, cena de guerra, né? O pessoal atirando na rua com arma de fogo, abordando um ônibus, parando, descendo todo mundo. Um adolescente de 16 anos também ficou ferido depois de ter a cabeça cortada por um pedaço de pau. Ele foi levado para a UPA do Itaipu em estado grave. Foi para o hospital com a cabeça rachada. Tava a cabeça rachada no hospital. Eu ia para jogo, ia de boa, vinha de boa, isso é a primeira vez que como acontece. E começa hoje em todo o país a Semana Nacional de Trânsito, que busca conscientizar motoristas e pedestres sobre um trânsito mais seguro. Só que aqui em Lusiânia, essa segurança também depende das autoridades. É que quem anda a pé pelo centro já deve ter percebido que em uma das principais ruas da cidade não tem faixa de pedestre. O jeito por lá é se arriscar no meio dos carros. O problema é que essa falta de sinalização em várias cidades aqui do entorno e de todo o país é uma das principais causas de mortes no trânsito. Basta andar alguns metros pela Rua do Comércio, em Lusiânia, para perceber a dificuldade de quem anda a pé pelo centro da cidade. Atravessar a via é arriscado. Aqui, faixa de pedestres não existe. Seria bem viável aqui, principalmente nessas vias aqui, que é a via de trânsito único, né? Se para um adulto sem nada nas mãos o corre-corre tá complicado, imagina a dificuldade para quem está com uma criança. A Letícia quem o diga. Olha ela aí com a Heloísa no colo. Você acha que poderia ser feito aqui para melhorar? Algumas faixas. Seria muito bom. Em agosto, nós mostramos que uma mulher foi atropelada por uma moto enquanto atravessava a BR-040. Ela machucou a cabeça, a perna e o braço. 6h30 da tarde, sexta-feira, na BR-040 é muito complicado, né? Tanto para carro como para a gente atravessar ali. Sendo que os motoristas não vão respeitar muito. Eu ainda acho que eles respeitam porque deram essa passagem para mim, mas você viu que veio uma pessoa que não respeitou e aconteceu esse acidente comigo. Por sorte, a Mel não teve uma lesão séria, diferente de outras 320 mil pessoas que morreram ou tiveram lesões permanentes durante o ano passado no Brasil, de acordo com o DPVAT. Segundo um levantamento feito pela empresa que administra o pagamento do seguro obrigatório, somente em 2018, mais de 19 mil indenizações foram pagas às vítimas de acidente de trânsito em todo o estado. E em 30% dos casos registrados envolviam pedestres. O estudo também mostra que a sinalização inadequada e a imprudência dos motoristas são as principais causas de mortes no trânsito. As pessoas não têm consciência, quem dirige não tem consciência. Eles estacionam numa rua dessa, carro dos dois lados. Nós entramos em contato com a Ditur, Divisão de Trânsito e Transportes Urbanos, mas até o momento não tivemos respostas sobre a colocação de faixas de pedestres ali na Rua do Comércio.
E a seguir a gente fala das ações que a Justiça Eleitoral está realizando aqui em Lusiânia. É o programa Conversando com a Justiça Eleitoral. Ainda nessa edição tem a previsão do tempo e as vagas de emprego do site Trabalha Brasil. Você pode participar do Jornal Anhanguera primeira edição enviando seus vídeos, sugestões de reportagem e fotos para o nosso WhatsApp 984424000. Nós voltamos logo depois dos comerciais. Jornal Anhanguera de volta e hoje, durante todo o dia, estão sendo realizadas ações em Lusiânia para esclarecer a população sobre leis, normas e procedimentos da Justiça Eleitoral. É o programa Conversando com a Justiça Eleitoral. Para falar melhor sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no estúdio o juiz do TRE de Goiás, doutor Luciano Hanna. Luciano, obrigada pela sua participação aqui no Jornal Boa tarde, Anhanguera. Thalia. Boa tarde, telespectadores. Doutor, vamos começar explicando de que forma funciona esse projeto. Ele passa pelas escolas, é isso? Sim, nós temos o projeto Conversando com a Justiça Eleitoral, para que nós possamos aproximar a população da Justiça Eleitoral e mostrar qual o procedimento das eleições. E de onde vocês viram que existia essa necessidade? Ainda falta muita informação sobre a Justiça Eleitoral? Em dezembro realizaram-se um colégio de presidentes de TREs de todo o Brasil e uma das metas seria divulgar à sociedade para que mostre o procedimento de como funciona a Justiça Eleitoral. E essa aproximação, o TRE Goiás lançou o programa Conversando com a Justiça Eleitoral. E que tipo de informações vocês passam então para a população? Pois então, nós temos hoje nós estaremos na OAB para que nós possamos treinar os advogados e líderes partidários, presidentes, filiados, os interessados no processo judicial eletrônico. Pela manhã nós tivemos em um colégio estadual no projeto Eleitor do Futuro. À tarde nós estaremos no projeto Eleitor do Futuro. À noite nós teremos palestras na Unidesc, que nós abordaremos o tema Fake News, nós abordaremos o tema Segurança Eletrônica, da urna eletrônica, e nós abordaremos também a questão da necessidade das pessoas de estarem atualizando o cadastro junto à Justiça Eleitoral para que a Justiça Eleitoral possa estar realizando, para que a Justiça Eleitoral possa preparar os prédios para as pessoas com acessibilidade também. Então, seria uma atualização cadastral, seria fake news, treinamento do PJE, nós teremos também o projeto Eleitor do Futuro, nós estarmos preparando as nossas crianças e adolescentes para que possam ter mais conhecimento. O senhor falou aí da questão das fake news, ainda falta um pouco de informação hoje do eleitor brasileiro em identificar o que é verdadeiro, o que não é? Não tem nenhuma dúvida, e nós estaremos lá para nós esclarecermos quando pode divulgar uma mensagem que eles recebem e quando não pode. E começar pelas crianças, no caso das escolas, crianças e adolescentes, também é o mais importante. Esse projeto Eleitor do Futuro já existe há anos. Nós implementamos juntamente com a ouvidoria e outros setores do Tribunal Regional Eleitoral para que nós possamos juntos caminhar e conversar, aproximar a população da Justiça Eleitoral, mostrar como funciona o processo eleitoral. Esse ano, Lusiânia é a segunda cidade aqui do estado? A segunda cidade. Nós estivemos em Porangatu, hoje em Lusiânia, e dia 9 de outubro estaremos em Jataí. Escolhemos 3 extremos. Por enquanto ainda não tem previsão de que outras cidades aqui do entorno recebam o projeto. Posteriormente nós iremos agendar as novas cidades que iremos visitar. E doutor, daqui a pouquinho a gente vai ver uma reportagem feita numa dessas escolas hoje de manhã, mas como é que funciona esse programa dentro das escolas? São palestrantes? Existe uma troca com as crianças? Nós temos a composição da Escola Judiciária Eleitoral, nós temos 4 assessores que estão sempre agendando com as escolas para que eles possam passar as noções básicas da Constituição Federal e do processo eleitoral. E o que vocês percebem nessas visitas? As crianças, elas têm algum interesse? Ainda falta elas aprenderem um pouco mais sobre o assunto? Não, pelo contrário, os interesses são muitos e a gente via a população muito distante da Justiça Eleitoral. Qual que é o intuito? É nós aproximarmos a população da Justiça Eleitoral para que eles possam conhecer, porque nós tivemos as eleições passadas e uma das coisas que nós mais assistimos em questão de fake news é desacreditar a Justiça Eleitoral. E o processo eleitoral ele é muito seguro. E é como diz o programa, o eleitor do futuro, começando pela criança que mais tarde vai vir a votar. Até porque essa criança, nós acreditamos, além de despertar por uma política ou por uma política séria, ela será os fiscais dos próprios pais e familiares. Tá ok. Luciano, vou te pedir então para me acompanhar, assistir a reportagem que foi feita hoje de manhã em uma dessas escolas aqui de Lusiânia.
A aula hoje foi na quadra e a disciplina Eleitor do Futuro. O eleitor do futuro, para mim, tem que ser uma pessoa que possa saber votar. E votar em uma pessoa que tenha qualidade e honestidade. O eleitor do futuro claramente vai ser aquele que com certeza vai saber votar. Pelo visto, o Iago aprendeu bem a lição. E apesar da pouca idade, a Maria já procura entender todo o processo eleitoral. É importante também questionar, tirar dúvidas, ter conclusões sobre o nosso prefeito, presidente, governador, vereador. É sempre bom. Cerca de 300 alunos do ensino fundamental da Escola Estadual Alceu de Araújo Roriz participaram de uma palestra do Tribunal Regional Eleitoral. Muitos assuntos foram levantados. O Lafayette percebe que o jovem hoje em dia tem mais interesse em saber sobre política. Eles têm muitas dúvidas sobre a urna eletrônica, se pode confiar na urna eletrônica, então eles perguntam muito e aí a gente tem que até adentrar em alguns dados técnicos para mostrar para eles que as urnas realmente são seguras, mas como a gente tem uma palestra bem nada política, a gente não pode tocar em partidos, a gente só fala dos conceitos e deixa com eles as reflexões. E é exatamente para esclarecer dúvidas e levar o conhecimento sobre o processo eleitoral que o TRE está visitando escolas públicas de todo o estado. E já que logo esses jovens vão se tornar eleitores, que tal conhecer a urna eletrônica da melhor forma, simulando um voto? Ele veio trazer isso para o interior, a gente veio para Porangatu, a gente já foi a Porangatu, veio a Lusiânia e vai a Jataí como nosso projeto piloto desse ano. Porque às vezes eles têm uma limitação de conhecimento, porque o conhecimento, apesar de estar acessível a eles o tempo todo, às vezes eles recebem esse conhecimento já trabalhado e não da forma adequada. Porque a gente vota, aí no futuro, né, o nosso voto a gente não acha certo. Nós mesmos achamos que nós votamos errado. Então tem que ter consciência, né? Consciência no voto. É muito importante a gente buscar conhecimento antes de votar e saber muito bem quem a gente está votando. E a gente continua falando sobre esse assunto com o juiz do TRE de Goiás, Luciano Hanna. Luciano, a gente acompanhando a fala ali das crianças, né? Realmente elas mostram um interesse, né? Uma preocupação em votar futuramente. Com certeza, eles despertam para a política. E quando nós temos dentro do Eleitor do Futuro um projeto de eleições simuladas. Nós primeiro vamos à escola, fazemos uma palestra, preparamos os alunos, aí dali despertam candidatos. Nós vamos realizar em Goiânia, em 17 escolas, simultâneas eleições. Os candidatos vão fazer campanha, posteriormente nós adequamos a urna eletrônica e temos as eleições. Então as pessoas entram mesmo nesse projeto. E é emocionante. Isso faz elas entenderem melhor qual é o processo, a dinâmica, né? E a democracia de uma votação também. E acreditarem na seriedade da justiça eleitoral. O procedimento é muito sério e correto. E, Luciano, ainda tem algumas palestras que vão ser realizadas hoje ainda ao longo do dia nas escolas. Sim, né? Agora às 15 horas nós estaremos no Colégio Estadual proferindo uma palestra sobre o Eleitor do Futuro e as pessoas que quiserem fazer o primeiro título estarão disponíveis também pelo programa Conversando com a Justiça Eleitoral. Elas poderão fazer o primeiro título. E à noite, na Unidesc Campo 1, nós teremos palestras sobre fake news, segurança da urna eletrônica e a importância do voto. Essa questão do primeiro título está aberto só para os adolescentes das escolas ou para a comunidade? Para a comunidade toda, todos que quiserem. A gente pode repetir então onde que vai ser, horário disponível? Claro, a partir das 15 horas na escola Antônio Valdir Roriz. Aberto então para toda a comunidade que quiser fazer o primeiro título, né? E todos estão convidados para o evento hoje às 19 horas na Unidesc Campo 1. E doutor, você falou também de uma das palestras que é sobre a importância mesmo do voto, né? Isso. A gente viu que nas últimas eleições teve um número muito alto de pessoas que sequer foram às urnas, né? Isso é um tema que precisa ainda ser debatido. Precisa muito, até para ter consciência de que aquele voto pode fazer a diferença de escolher o político correto. Que muitas vezes a pessoa quer se abster daquilo ali, né? Ela acha que se abstendo ela está ajudando, pelo contrário, ela está atrapalhando. A partir do momento que ela escolhe um candidato, ela tem que exercer o direito ao voto. E sobre a documentação? Ainda tem muita gente com títulos atrasados, irregulares? Não, as pessoas têm atualizado, existem alguns títulos que estão. Após a biometria, houve uma reatualização. Então, o cadastro da Justiça Eleitoral hoje, após a biometria, ela está bem atualizada. Então, Luciano, vou te pedir só para mais uma vez fazer um convite para quem estiver em casa para participar também desses eventos que acontecem ao longo do dia ainda aqui em Lusiânia hoje. Estaremos hoje às 15 horas na Escola Estadual.
às 19 horas, todos estão convidados para a Unidesc Campo 1 para nós termos a palestra e conversar com a Justiça Eleitoral. Importante não só para as crianças e adolescentes, mas também para os adultos até se atualizarem um pouco mais. Com certeza. Né? Será um evento muito produtivo, uma noite agradável. Ok, doutor. Obrigada pela sua participação aqui no Jornal Anhanguera. E a Celg GET, uma empresa que pertence ao governo de Goiás, vai leiloar 1.000 imóveis. Depois que parte da companhia foi vendida para a Enel, essas propriedades ficaram abandonadas. O leilão dos imóveis vai acontecer aos poucos. No dia 3 de outubro, a Celg espera vender 25 propriedades em todo o estado. Um desses imóveis fica em Inhumas. Tem 10 mil metros quadrados. A construção é antiga, com quadra e ginásio de esportes. O lance mínimo é de R$1 milhão. Os imóveis pertencem à Celg Geração e Transmissão, conhecida como Celg GT. Os terrenos e prédios não entraram na negociação quando a maior parte da companhia foi privatizada em 2016. Apesar de ter linhas de transmissão de alta voltagem e de manter a geração de energia nas usinas de Rochedo e de São Domingos, a Celg possui mais de 1.000 imóveis que fazem parte do patrimônio público do estado, mas que permanecem fechados e sem utilidade para o governo. Nós temos lotes que eram utilizados como depósito, nós temos lotes que eram, comerciais que eram preparados para a loja de atendimento da distribuidora, né, e que hoje para nós não tem nenhum sentido. Com o leilão, a expectativa é arrecadar cerca de R$10 milhões. O governo promete investir todo o dinheiro na própria Celg GT. Nós temos leilões de transmissão previstos pela ANEEL e nós, com esse recurso, poderemos melhor participar e ser mais agressivos nesses leilões, buscando sermos vencedores e podemos construir, por exemplo, uma usina nova de geração. Os imóveis em leilão estão disponíveis no site que você vê aí na tela. Para participar, é preciso fazer a inscrição. E o Jornal Anhanguera vai para um rápido intervalo e no próximo bloco, todos os detalhes da nossa previsão do tempo, a Nayara Santos vai estar ao vivo com a gente aqui no estúdio. Em Cristalina, a Justiça suspendeu a captação de água do córrego Vereda por parte de alguns agricultores. Hoje tem o quadro No Fim das Contas e a repórter de economia Mônica Carvalho responde hoje a dúvida de alguns telespectadores sobre plano de previdência privada. Nós voltamos logo depois dos comerciais.